Fala galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo, trazendo mais um tema para ser debate público aqui, né? Pelo menos para as pessoas que eu consigo alcançar aqui no meu pequena alça aqui de acesso das minhas redes sociais, mas assim, eu acho importante a gente pegar temas que tem a ver com a sociedade, né? Já que a gente está falando de algo que é bastante evidente no nosso cotidiano aí, que foi essa matéria do Fantástico, que foi ao ar no dia 1º de março de 2020, num quadro dentro do Fantástico, onde o Dr. Drauzio Varela apresentava ao grande público a condição do sistema carcerário no qual viviam as trans, né, no Brasil. E assim, eu acho inclusive válido. Eu não tinha, confesso que eu não tinha assistido esse esse quadro, não tinha assistido no dia primeiro o Fantástico, até porque particularmente eu não tenho interesse em assistir a Rede Globo, mas para estar ciente de tudo que está acontecendo, né, para eu estar bem informado, eu procurei saber e fui lá assistir a matéria. Então eu pude assistir a matéria completa, tinha mais ou menos 13 minutos de duração, aonde o Dr. Drauzio ia, se eu não me engano, em duas ou três penitenciárias diferentes, mostrar a realidade do cotidiano daquelas presas que são trans no Brasil, né, travesti, transexuais, e em alguns casos ele apresentou essas pessoas para o Brasil como sendo vítimas da sociedade, né? Eu sei que não é fácil realmente. A gente não pode ser hipócrita em dizer que a vida dessas pessoas que fazem essa opção sexual num país ainda machista, homofóbico como é o Brasil, porque a gente não pode negar a realidade, ainda temos números que provam isso, estatísticas, né? A gente não pode dizer que o Brasil é o país das maravilhas para esse grupo específico de pessoas, não é. Pelo contrário, apesar de ter havido uma redução na pequena redução também na questão da criminalidade a esse público específico, não é algo que seja impactante para a realidade do cotidiano deles, né? Voltando ao assunto, né? Na questão das trans que foram apresentadas, me recordo que tinha uma trans até que ao final da matéria alcançou a liberdade, chamada de Lola, né? Tinha uma outra trans, não me recordo o nome agora, mas que no início da matéria passava uma mensagem assim de que havia encontrado muitas dificuldades ao longo da vida e foi parar naquela penitenciária porque foi forçada, né, pela marginalização que teve ao longo da sua vida, da sociedade, né, que a marginalizou, e ela teve que buscar através de ilicitudes a forma de tentar sobreviver e acabou parando lá na penitenciária por roubo e tudo mais. Foi logo no começo que teve essa pessoa. Que isso em parte, né, cara? Isso em parte é um pensamento muito ligado à questão russoniana, né? Porque Rousseau que tinha essa... Jean-Jacques Rousseau tinha que imprime esse pensamento de que o homem na sua natureza é bom e que a sociedade que o corrompe, né? Eu discordo completamente disso. Minha linha de pensamento é mais próxima do Thomas Hobbes, né? Que diz que o homem é o lobo do homem, é por aí mesmo que é o que eu creio. Mas enfim, sem fugir da pauta, logo em seguida foi apresentada essa trans, cujo nome é Suzy Oliveira. E o Dr. Drauzio Varela, numa tentativa de humanizar essa pessoa, ele ele dá todo um tom dramático no caso específico
do abandono que ela sofreu da família, que não a visitava mais. Ele dá um tom dramático na questão da solidão, né, da privação, que inclusive há de se falar que do preconceito por essa trans ser também soro positivo. Ela afirma isso no próprio quadro. Ela diz que precisou se prostituir, se eu não me engano, nos 3 primeiros anos, 4 primeiros anos em que ela estava reclusa, porque ela não tinha trabalho e essa falta de emprego, a única maneira como ela conseguia se virar dentro do sistema carcerário lá era se prostituindo, e acabou contraindo o vírus do HIV. Uma coisa muito triste, mas é uma realidade do nosso sistema prisional. A gente também não pode negar isso, a falta de infraestrutura e tudo mais que há no sistema prisional hoje do Brasil. Mas o que é importante frisar é que o Dr. Drauzio Varela, ao querer humanizar essa trans, ele de certa forma, ele escondeu do público, até porque, segundo ele, né, numa nota oficial que ele divulgou ontem, ele disse que não era juiz para julgar as pessoas, ele era apenas médico, e que fazia um trabalho de 30 anos dentro do sistema penitenciário brasileiro, prestando apoio inclusive para gays, lésbicas, trans e tudo mais, e que ele estava ali para analisar somente a pessoa e não o crime que ela havia cometido, né? Em parte, eu acho que em parte, vamos lá, a gente tem que analisar com cautela, porque como é um tema polêmico e é um tema que exige um mínimo de sensibilidade e de inteligência emocional para você conseguir caminhar pelos meandros que ele te oferece, você tem que ir com cautela, vamos com cautela. Porque assim, em parte, tudo que o Dr. Drauzio Varela diz faz sentido. Realmente, as pessoas já estão lá, excluídas da sociedade, né? Elas estão num sistema cruel que é o sistema prisional brasileiro. Elas estão reclusas lá nesse sentido e principalmente elas sofrem preconceito. Concordo. Por quê? Veja bem, o fato da pessoa ser trans, lésbica, gay, simpatizante, qualquer coisa, isso daí não pode ser a régua para medir o caráter da pessoa. A pessoa ela não pode ser julgada pela opção sexual dela. Da forma como mais ou menos a matéria te leva a crer que é o único motivo pelo qual essas pessoas estão lá sofrendo e porque essas pessoas ficaram à margem, que não é a realidade. Nós temos pessoas dignas que são travestis, temos pessoas dignas que são gays, temos pessoas dignas que são lésbicas, entendeu? E a gente não pode generalizar, passar essa ideia de que somente pelo fato dessas pessoas terem essa opção sexual que elas foram lá parar naquela condição de presa, de estar reclusa. Não! O que as levou àquilo lá foi justamente uma falta de caráter, um comportamento atípico e totalmente um comportamento social inadequado. No caso da Suzy, vamos lá, vamos falar da Suzy, que é o mais importante, o vídeo já está ficando longo. A Suzy, na verdade, eu peguei alguns dados aqui, eu vi que o nome da Suzy, o nome de batismo é Rafael Tadeu de Oliveira Santos. E o Rafael Tadeu de Oliveira Santos, ou Suzy, né, Oliveira, assim como é o nome que ela gosta de usar, ela, em maio de 2010, cometeu um crime hediondo, que foi estuprar, matar e ocultar um cadáver de uma criança de 9 anos de idade, cujo nome da criança era Fábio dos Santos Lemos. Isso aconteceu lá no bairro de União de Vila Nova, na comarca da capital Vila Jacuí, São Paulo. E a Suzy, por esse crime, teve como pena 36 anos de reclusão.
Veja bem aonde eu quero chegar. A necessidade da Globo implantar a sua mentalidade progressista é tão grande, é tão forte, que ela atropela a questão dos valores morais. E nessa inversão de valores, ela coloca uma pessoa bandida, porque a Suzy, no caso, esse transexual que está lá preso, ele é bandido não pela opção sexual dele, entendeu? Ele pode ser considerado um criminoso, ela, né? Porque eu prefiro tratar como a pessoa se sente melhor. No caso, ela é ela que se identifica como mulher, eu respeito isso, tudo bem. Isso daí não aflige nada no meu pensamento, porque eu respeito as individualidades e se é assim que ela se sente melhor, tudo bem. Vamos tratar como ela. Até aí tudo bem, sem problema algum. O problema é que essa pessoa não está sendo vitimizada porque como alguns estão querendo colocar, pedindo empatia, vamos ter empatia pela Suzy, vamos tentar... Cara, a questão da empatia, ela não pode ser trabalhada nesse caso. Porque assim, tudo bem, você precisa respeitar a pessoa que está lá, já pagando a pena dela, entendeu? Ela foi julgada, ela, no caso, acho que foi condenada e está cumprindo pena. Tudo bem, ela está lá e precisa ficar restringida a essa questão. Porque se também não fosse válido o sistema de lei do Brasil, era para a gente tacar fogo em todos os presídios e esquece quem está lá preso, quem cometeu o crime não tem direito a se ressociabilizar e a gente encerra o pacote. Cometeu o crime, mata. Queima, taca na fogueira, acabou. Pronto. Não, isso é um ponto. Porém, você não pode dramatizar, melhor, romantizar isso e querer transformar o vilão em vítima, como no caso da Suzy. Quiseram fazer isso, uma inversão de valores. Aí agora, esse caso vem reverberando na mídia, vem trazendo essa discussão pública à tona, e o que eu entendo é isso, que a gente precisa ser o fiel da balança nesse sentido, no sentido da verdade, que a Suzy precisa pagar e ser julgada pelo crime que ela cometeu, não pela questão sexual dela. Entendeu? E mesmo que você venha pedir empatia, no caso da Suzy, vamos perdoar, né? Jesus diz que a pessoa merece perdão, né? Ela errou e tudo mais. Mas, porra, é um crime hediondo, cara. Ela matou, vou repetir. Ela matou, na ordem, estuprou, matou e ocultou o cadáver de uma criança de 9 anos de idade, cujo nome era Fábio dos Santos Lemos. Fora outros demais casos que ela também são associados a ela, como uma tentativa de estupro de um sobrinho dela de 3 anos, se eu não me engano. Teve outros casos também. Não é uma pessoa do bem. No caso da Suzy específico, não há defesa. Entendeu? E aí eu quero ver pedir empatia se a gente inverte a situação e a gente faz vamos fazer aqui tá bom, vamos lá trabalhar então uma hipótese. Digamos que a gente estivesse falando de um cara radical, extremista de direita, como tem muitos aí, que inclusive isso é um perigo para a sociedade também. Temos esses radicais de direita que são pessoas completamente... existem pessoas que são reacionárias, pessoas que são militantes, inclusive do atual governo, e que não medem esforços, não. São pessoas também tão vil, pessoas que têm um caráter tão vil quanto, no caso, a Suzy. Não vamos passar pano para ninguém. Tem extremos de todos os lados. E é contra esses extremistas que a gente tem que lutar e combater. Mas, como eu estou te falando, precisamos nos debruçar na verdade. Mas vamos fazer uma simulação aqui. Digamos que, no caso, o Fantástico estivesse fazendo uma matéria sobre um cara, um branco, pit boy, playboy, radical de direita, um coxinha, que matou e degolou, esquartejou
uma transexual e o Fantástico estivesse fazendo uma matéria sobre essa pessoa. Se vocês soubessem, o Fantástico faz todo um aparato, romantiza também esse caso, até então ninguém sabia do que se tratava o crime dele, e de repente você descobre que o crime hediondo que ele cometeu foi esse, que ele matou e esquartejou uma transexual. Você acha que ia ter alguém do movimento esquerdista, alguém do movimento LGBTQI, alguém que manifestaria alguma forma de empatia a essa pessoa? Não, esse cara seria atacado na fogueira. Então também não vamos ser hipócrita, né? Não vamos ser hipócrita. Não vamos pedir empatia num caso onde não tem cabimento pedir empatia para um estuprador de criança, pô. Um assassino de criança. Então a minha opinião no caso da Suzy é justamente essa. Vou encerrar por aqui porque já ficou longo demais o vídeo. Eu não estava nem querendo gravar, mas como eu queria manifestar a minha opinião para trazer isso à tona para o debate público, como eu digo, estou aberto a críticas, estou aberto à opinião de vocês, até por isso eu estou fazendo vídeo aqui, colocando a minha cara, para que a gente possa pensar sobre isso, estimular o senso crítico de vocês a pensar sobre essas situações, porque você vê como que é o modus operandi da mídia, né? Porque eles moldam a situação, eles vão modelando de acordo com os interesses deles. Então, no caso da Suzy, não acredito que eles não soubessem a ficha criminal dela. Talvez eles não contassem que o pessoal fosse levantar e chegar a essa conclusão, né? E isso fosse reverberar dessa forma, repercutir dessa maneira. Mas, como a verdade veio à tona, a verdade seja dita. Não podemos ter empatia por uma criminosa que cometeu um ato hediondo desses, né? Mas quanto à questão do tratamento que é dado no sistema prisional aos trans, a questão de como a sociedade brasileira ainda é homofóbica, e que isso precisa ser trabalhado, isso é fato, entendeu? Mas não é dessa maneira que vocês vão ajudar a causa. Muito pelo contrário, isso fomenta uma opinião que acaba gerando mais discurso de ódio, porque é o que você mais encontra nas redes sociais, é um discurso de ódio tremendo, que aí as pessoas perdem o senso e acabam colocando todos os trans numa mesma condição que a Suzy, que não é a realidade de fato, né? Existem pessoas trans que são pessoas dignas, de caráter decente, pessoas legais, pessoas bacanas, que precisam ser respeitadas, que merecem ser respeitadas como qualquer brasileiro, como qualquer pessoa. Mas quando você tenta colocar todos no mesmo pacote, assim, fazendo um apelo dramático, romantizando uma pessoa, que é um caso específico de bandido que cometeu um crime hediondo, você acaba arrastando a opinião pública para essa questão. Então fica aí a minha opinião no caso Suzy. Eu acho que a Globo falhou por omitir os fatos, até porque quando eles colocam as estatísticas no final do bloco, no final do quadro lá, eles dão a entender que 73%, se não me engano, 73% ou 76% dos casos dos presos são presos por roubos, pequenos delitos e tal. Até acredito que possa ser verdade, mas não foi o caso da Suzy. Então, tivesse trabalhado a verdade, eu tivesse escolhido outra pessoa para levantar essa bandeira. Vocês foram muito infelizes na escolha, entendeu? E aí abre precedente para toda essa repercussão que tá tendo, e sem que vocês possam, né, se defender com algum tipo de embasamento, porque não há o que defender, não há defesa para o indefensável. Valeu, um abraço, ficou longo, 20 minutos de vídeo, quem teve paciência aí de assistir tudo, obrigado. Peço perdão se você discorda da minha opinião, eu estou trazendo à tona o discurso, é válido. Se você discorda, eu respeito a sua opinião e estou aberto ao debate, ok? Tamo junto, um abraço.